A história começa sob uma atmosfera sombria, onde o clarão de um relâmpago corta o céu sobre uma mansão. Dentro de um escritório luxuoso, um homem de porte autoritário observa a tempestade pela janela enquanto alguém se aproxima. Ao entrar no recinto, uma garotinha de cabelos loiros se apresenta formalmente, dizendo que lhe foi informado que o Duque Pause a chamou. O Duque confirma a presença dela a chamando de número 001. Ele prossegue mencionando ter ouvido que ela é a trainee mais talentosa da turma deste ano. Com humildade e respeito, a menina responde que sua graça lisonjeia com tal comentário. O Duque diz que é por esse motivo que ele pretende conceder a ela sua primeira missão gloriosa. No entanto, antes de dar os detalhes do objetivo, ele diz que, para isso, ela precisará de um nome. Ele sentencia o novo nome dela, Aisha. A menina se estremece em choque, enquanto o Duque declara que, daquele dia em diante, o nome dela passaria a ser Aisha. O ambiente é tomado por um estrondo ensurdecedor, enquanto o Duque Pause questiona a criança qual seria a sua resposta. Com uma frieza típica para a idade, a menina diz que está compreendido. Satisfeito, o Duque decide que é o momento de explicar a missão. Ele revela que o objetivo envolve a filha perdida do Duque Croas, do Reino Congelado, ou melhor, que a pequena deverá se infiltrar no ducado fingindo ser aquela filha falsa. Ele diz que ninguém jamais imaginaria que uma mera criança de 5 anos fosse uma espiã, e que sendo ela escolhida, ninguém suspeitaria de nada. Em um tom de teste final, ele pergunta o que ela deveria fazer caso estivesse em risco de ser descoberta. Com um olhar afiado e determinado, a menina responde que, pelo bem do reino de Doti e do Duque Pause, ela eliminaria a própria existência. O Duque diz que de fato, ela deve estar ciente de que o Duque Croas é um homem cauteloso. No entanto, ele a lembra de que ela foi criada como uma espiã de elite, e por isso, deve ser capaz de enganá-lo com facilidade. O tom do Duque se torna ainda mais manipulador ao ordenar que ela se certifique de se tornar uma criança tão preciosa que ele não se importaria em colocá-la em seus próprios olhos, e diz que, sendo assim, espera ansiosamente por boas notícias. Assim que a porta se fecha com um estrondo, a criança fica sozinha com seus pensamentos e o peso de sua realidade. Ela reflete que já faz 5 anos desde que foi criada como cão de caça da família Pause, e junto com sua primeira missão oficial, ela recebeu o nome de Aisha. Contudo, por trás da aparência inocente, Aisha esconde uma premonição terrível sobre o seu destino. Ela será morta em breve, e isso acontecerá de uma maneira verdadeiramente cruel. Ela descobriu que possuía o corpo de uma personagem extra destinada a ser executada após fingir ser a filha falsa. Ela reencarnou no mundo de um romance de fantasia focado em crescimento pessoal, intitulado Espada do Julgamento. A trama do livro original gira em torno do conflito entre duas linhagens, a família Pause, detentores da habilidade do veneno, a família Croas, detentores da habilidade do gelo. Em um mundo onde essas duas famílias vilãs se enfrentam, o protagonista, um filho ilegítimo da família Pause, que sofreu todos os tipos de perseguição, supera as provações e derrota os vilões de ambas as famílias. É uma história repleta de clichês que termina com a unificação das duas famílias, mas neste romance, ela acabou sendo criada como uma espiã para a família Pause. Diante de sua situação atual, ela se questiona como foi que ela acabou assim. Ela sabia que estava neste romance por meio de pistas fragmentadas como Pause e espiã. No entanto, havia um grande problema: os treinandos sequer recebiam nomes, o que tornava impossível para ela identificar qual personagem havia possuído. A vida como espiã era dura. Em um momento de exaustão, ela acaba desmaiando, sendo insultada por seus supervisores, que a chamavam de idiota e a repreendiam por ter desmaiado com apenas aquele nível de treinamento, recebendo ordens para ficar trancada ali até que refletisse sobre seu fracasso. Sempre que se via trancada na solitária ou era punida por qualquer erro, ela refletia que, se fosse para ser tão doloroso assim, ela preferiria 1000 vezes ter nascido como uma empregada ou uma plebeia, ou pelo menos, uma mendiga nas ruas, onde a liberdade realmente existe. Então, no escritório do Duque, onde foi repentinamente convocada, no momento em que soube o nome que lhe deram para sua primeira missão, ela percebeu, ela tinha possuído o corpo de uma personagem extra destinada a morrer. Enquanto organiza seus pertences, ela chega a pensar que não achou que chegaria ao ponto de sentir falta daqueles dias infernais de treinamento, pois, ao menos naquela época, sua morte não era uma certeza garantida. Ela se surpreende com a própria calma diante do perigo, se questionando se seria por causa de todo aquele treinamento de espiã.
Para ela, parece injusto o suficiente ter sido criada como uma espiã, mas o destino foi ainda mais cruel ao transformá-la em uma figurante que morre antes mesmo do protagonista aparecer. Além disso, o alvo de sua missão é o temido Duque Croas. O chamam de um homem de sangue frio, sem sangue ou lágrimas, uma muralha gigante. Ele tem todos os tipos de apelidos. Ele é o vilão principal da novel. Ela ouviu dizer que ele se tornou ainda mais tirânico depois que toda a sua família desapareceu durante a guerra contra os monstros. Após o fim da guerra, ele supostamente procurou por sua esposa e filhos desaparecidos como um louco, mas, no fim, nunca os encontrou. Ela reflete que assim, a culpa por não ter conseguido proteger sua família se tornou o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles do Duque Croas. Eventualmente, o Duque se trancou em seu castelo, se tornando um cão que apenas guarda sua própria casa, além do isolamento. Ele evita encontrar pessoas, a tal ponto que usa uma máscara preta para esconder sua face do mundo. A pequena reflete sobre seu destino cruel. Ela lamenta o fato de que tem que ser a filha falsa de um homem como aquele. Ao preparar sua partida, ela nota que de qualquer forma, viveu ali por 5 anos, mas sua bagagem é certamente insignificante. Além de algumas roupas velhas, ela revela que as únicas coisas que recebeu da família Pause foram venenos para suicídio, os quais ela carrega escondidos em seu traje. Com amargura, ela percebe que, seja em sua vida passada ou nesta, está mais uma vez em uma posição onde é entregue a outra pessoa de mãos vazias. A carruagem avança pela neve, levando a pequena em direção ao seu incerto e solitário destino no castelo do Duque. Sentada na carruagem, ela observa a paisagem invernal enquanto reflete que ser uma andarilha novamente a faz lembrar de sua vida anterior, já que, em sua vida passada, ela perdeu os pais ainda jovem e era uma solitária sem ninguém em quem se apoiar. Talvez seja por isso que ela ingenuamente acreditou nas palavras de adultos inescrupulosos. Ela recorda a exaustão de ouvir que todos faziam horas extras, então ela também tinha que aguentar, se conformando com a ideia de que aquilo era apenas a vida. Naquela época, ela viveu uma vida forçada, chicoteando a si mesma constantemente para fazer mais, até que, eventualmente, ela teve uma morte ridícula por excesso de trabalho. No entanto, o problema é que, nesta vida, ela está prestes a morrer seguindo as ordens de outra pessoa novamente. Ela pensou que essa vida certamente seria diferente, mesmo quando percebeu que não havia reencarnado em um romance de cuidado infantil e cura. E mesmo quando acabou se tornando uma espiã, ela não abandonou seu fio de esperança. Ela costumava acreditar que, assim que se tornasse adulta, encontraria uma maneira de reivindicar sua liberdade. Mas, ela decide que é muito cedo para desistir, pois, para ela, uma morte cheia de arrependimentos já foi o suficiente, e ter uma vida tola seria a mesma coisa. Com determinação renovada, ela analisa o cenário atual e conclui que, por enquanto, restam a ela 3 opções naquela situação. Primeiro, interpretar a filha falsa como na história original, mas logo descarta a ideia ao notar que uma atuação desajeitada levará direto à morte, o que a faz marcar o plano como rejeitado. Segundo, revelar que é uma espiã. No entanto, a conclusão é pessimista, pois ela percebe que isso ocorreria apenas se ela quisesse morrer antes mesmo de conhecer o Duque Croas. Ela se vê sem saída e conclui que, nesse caso, resta apenas uma escolha. A menina aborda os guardas, chamando a atenção de um deles como Senhor Cavaleiro. Ele pergunta o que ela deseja. Ela pede que a levem até o Duque. Com um sorriso confiante tomada por uma determinação, ela diz que sabe onde está a jovem Lady desaparecida, revelando em seus pensamentos que felizmente possui uma vantagem crucial. Ela conhece muito bem o conteúdo daquele romance. Ela planeja trair Pause e ficar do lado de Croas, decidida a mudar o rumo da história que já conhece. O guarda demonstra desconfiança e adverte para não mentir, mas Aisha permanecia firme, sustentando sua posição sem recuar. Para provar que falava a verdade, ela revelava uma tradição ultra-secreta da família Croas, explicando que os descendentes diretos eram enviados a uma caverna de gelo logo ao nascer, informação que dizia ter ouvido da jovem Lady, que por sua vez a teria escutado de sua própria mãe, mesmo que, na realidade, Aisha só conhecesse esse detalhe por meio do livro. Diante disso, os cavaleiros se convencem, acreditando que ela só poderia ter alguma ligação com a jovem dama para conhecer um segredo tão bem guardado. Pouco depois, surgia um relatório informando sobre alguém que afirmava saber o paradeiro da jovem. Os criados em volta comentam sobre a criança, dizendo que ela parece tão jovem e perguntando como ela poderia saber. Um dos cavaleiros concordava em levá-la até o Duque.
avisando que ela deveria acompanhar seu ritmo, enquanto Aisha se concentrava, ciente de que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Seu plano era claro: usar seu conhecimento para ajudar o Duque Croas a encontrar a filha, em troca de proteção e apoio. Ela refletia que, em troca, ela precisa apenas viver sob a proteção e o apoio de Croas, mesmo que sua verdadeira identidade fosse descoberta depois, contanto que ela o ajude a encontrar sua filha, haverá espaço para negociação. Após conseguir se infiltrar no palácio, ela se prepara para a próxima etapa: negociar diretamente com o Duque. No entanto, uma mulher chamada Dorothy interrompia o cavaleiro que a conduzia. Ele explicava que a criança afirmava saber onde estava a jovem Lady e pedia que Dorothy a vigiasse enquanto ele informava o Duque. Enquanto isso, perdida em pensamentos, Aisha se perguntava o que devia pedir ao Duque para garantir sua sobrevivência em segurança. Dorothy diz ao guarda que entende que cuidará dela por um momento. No instante em que Dorothy assegura, Aisha era tomada por um choque repentino ao reconhecer seus cabelos vermelhos e olhos verdes, percebendo que aquela era justamente Dorothy, alguém que ela havia esquecido completamente que encontraria no palácio, pois estava tão preocupada em fazer um plano para sobreviver que se esqueceu completamente. Dorothy murmura e diz que é estranho. Ela deveria ter recebido ordens para se infiltrar como a falsa filha do Duque Croas, perguntando sombriamente como a história mudou. Aisha então a reconhecia como a primeira e única espiã da família Pause a se infiltrar com sucesso na casa Croas. Ela tem um papel pequeno, mas é uma vilã que comete todo tipo de maldade sem hesitar. Ela era aterrorizante no romance original. Tirando algo pontiagudo do cabelo, Dorothy diz que ela é definitivamente suspeita. Em um movimento rápido, ela aponta uma ferramenta pontiaguda diretamente para o pescoço de Aisha, sugerindo que elas deveriam levar algum tempo para descobrir o porquê daquela desconfiança. Aisha entra em um estado de desespero absoluto. Internamente, ela lamenta, pensando que não pode ser e que, logo agora que finalmente havia encontrado uma pista de como sobreviver, tudo parece estar prestes a terminar daquela forma. Dorothy levanta sua arma com fúria, declarando que, se Aisha não responder, ela não hesitará em matá-la. Aisha reage com um grito desesperado de não e a empurra para longe com força, tentando de todas as formas impedir o ataque fatal da ruiva. Dorothy, caída ao chão, pergunta o que ela fez e ordena que ela pare imediatamente. Sem hesitar, Aisha foge em disparada pelos corredores e escadarias, repetindo para si mesma que precisa correr, ganhar tempo e pensar em um plano ou em algo que a ajude a superar aquela situação desesperadora. Enquanto a voz de Dorothy ecoa ao longe, gritando e perguntando onde ela está se escondendo, Aisha avista uma figura solitária no jardim. Acreditando ter encontrado uma saída, ela se aproxima da pessoa desconhecida, e em um pedido de socorro clama por ajuda. Mas seu pedido é interrompido por um tropeço. Ao cair, ela acaba esbarrando num homem de capuz e olhos avermelhados. Ele a observa com estranheza, questionando o que ela é e como conseguiu entrar naquele local. A voz de Dorothy ressurge, gritando pela criança, deixando Aisha acuada entre sua perseguidora e o misterioso desconhecido. Em um momento de desespero, ela se aproxima do homem, pensando que não há tempo para explicar e que, aconteça o que acontecer, ela tentará a sorte ali mesmo. Com urgência, ela pede licença ao senhor, e em um movimento de tudo ou nada, se esconde sob o manto dele. Sussurrando com medo, ela pede desculpas e explica que está sendo perseguida por alguém assustador, implorando para se esconder ali por um momento. O homem, surpreso, questiona sobre quem seria essa pessoa assustadora, justamente quando Dorothy surge ao fundo, procurando pela criança e perguntando para onde ela teria ido. Ao notar a presença do homem, Dorothy o chama de senhor jardineiro e se desculpa por entrar sem permissão. Enquanto isso, Aisha, encolhida e trêmula sob a capa, entra em pânico ao perceber que ela está vindo em sua direção, mantendo-se o mais quieta possível. Ela se questiona sobre o que deve fazer, já que acabou de invadir aquele espaço. Enquanto isso, Dorothy questiona o homem encapuzado se ele viu uma menina de cerca de 5 anos de idade. Ele pergunta o que houve. Dorothy explica que a menina era um pouco suspeita e que surgiu de repente do nada, e que ela afirmou que sabia onde a Lady desaparecida estava, e que para alguém tão pequena, a criança era surpreendentemente forte. Ao ouvir a menção sobre a jovem Lady perdida, a postura do homem muda, e ele repete a frase com um tom sombrio. A atmosfera no local se torna pesada instantaneamente, deixando Aisha aterrorizada, se questionando se aquela reação intensa se deve ao fato de serem vassalos de Croas.
conhecidos por sua lealdade extrema e sensibilidade em relação aos membros desaparecidos da família. Dorothy continua e diz que está procurando por ela, perguntando se ele viu uma garota loira. Aisha entra em pânico, pensando que se ele responder que sim, ele poderá entregá-la para Dorothy, com o coração acelerado e se agarrando com força às roupas do desconhecido. Ela sente que se for pega daquele jeito, estará acabada. O homem permanece em um silêncio pensativo por um momento. Para o alívio da pequena, ele decide protegê-la, mentindo ao dizer que não viu nenhuma criança e sugerindo que a mulher deveria procurar em outro lugar. Aisha reage com surpresa, arregalando seus grandes olhos azuis. Após receber um pedido de desculpas de Dorothy, que se retira do local, o homem espera até que o jardim esteja em silêncio absoluto. Só então ele avisa Aisha que agora está tudo bem e que ela já pode sair, saindo timidamente de seu esconderijo sob a capa dele. A menina expressa sua gratidão por tê-la salvo. Ela respira aliviada, pensando que por sorte não acabou morrendo. O homem questiona se ela realmente sabe onde a jovem senhorita está. Ele adverte com seriedade, afirmando que se aquilo for uma brincadeira, ela foi longe demais, e por isso implora para que ela lhe diga a verdade. Aisha então revela que, na verdade, ela estava no mesmo orfanato que a jovem senhorita e que, de alguma forma, foi a única que conseguiu escapar. Quando o homem pergunta onde fica esse orfanato, ela demonstra gratidão, dizendo que é verdadeiramente grata por ele tê-la ajudado, mas explica que dirá a localização do orfanato diretamente ao Duque, pois teme que se pessoas mais descobrirem que ela revelou o local, tentarão machucá-la. Ela diz que nasceu e cresceu em um orfanato, por isso não tem família ou amigos. Assim, em troca da informação, ela planeja pedir ao Duque que alguém lhe proteja, uma aliada confiável que possa mantê-la segura. O homem concorda com ela, dizendo que entende o que ela quer dizer. De repente, ele começa a se afastar, deixando a menina confusa. Ela pergunta para onde ele está indo tão de repente. Sem parar, ele apenas ordena que ela o siga, pois ele a levará até o Duque. Ao revelar seu rosto, o homem demonstra um olhar intenso. Aisha se sente aliviada por finalmente ter conseguido chegar ali, mesmo que de forma um tanto desorganizado. Enquanto caminha atrás dele, ela pensa que teve sorte de encontrar uma boa pessoa como aquele senhor. Ela acredita que, pelo fato de ele ter confiado nela, uma criança que acabou de conhecer, ele deve possuir um caráter muito íntegro. No entanto, a caminhada não está sendo fácil. Ela começa a se sentir exausta, notando que tentar acompanhar um adulto com aquele corpo de criança é esgotante. Ofegante, ela se pergunta se o cansaço é porque as pernas dele são tão longas. Ela resolve tentar falar com ele para que possam caminhar um pouco mais devagar. Se aproximando com um sorriso, ela o chama de senhor, e em um esforço para puxar assunto e diminuir o ritmo, faz uma pergunta inesperada, querendo saber se ele tem filhos. O homem fica surpreso ao ouvir o questionamento da menina. Ela olha para cima perguntando se teria sido rude de sua parte perguntar, pois ele parece ser tão bom em lidar com crianças. De repente, o homem coloca a mão sobre a cabeça da menina. Ele a orienta dizendo que, quando ela encontrar o Duque, não deve ficar nervosa e precisa apenas dizer a ele exatamente o que sabe. Ele diz que o Duque é alguém que certamente concederá o pedido dela. Diante das enormes portas que se abrem com um som imponente, Aisha se coloca de prontidão, absorvendo as palavras de encorajamento antes do importante encontro. O Duque Calypso Croas, na obra original intitulada Espada do Julgamento, era descrito como alguém terrivelmente frio e o vilão principal da trama. No entanto, ele não era um vilão desde o início. Antes de perder sua família, ele era reverenciado como um herói que protegia a humanidade contra os monstros. Acreditando no que o jardineiro havia dito, de que ele talvez fosse alguém com quem realmente se pudesse conversar, Aisha decide arriscar tudo, mesmo sentindo um nervosismo. Ela se encoraja, pensando que como já está na beira de um penhasco de qualquer forma, o melhor a fazer é dar o seu melhor. Ao bater na porta e ser recebida por um homem de monóculo que questiona quem ela é, Aisha respira fundo e anuncia que veio ver o Duque. Ela pergunta se ele poderia, por favor, dizer a ele que uma criança que sabe o paradeiro da jovem Lady está aqui. O homem, pego de surpresa, solta um breve suspiro de exclamação e começa a se desculpar, dizendo que sente muito, mas que o Duque está atualmente fora. No entanto, antes que ele possa terminar a frase, uma voz vinda do interior do cômodo ordena que ele diga a ela para entrar. Chocado, o homem exclama, Vossa Graça,
demonstrando incredulidade com a presença súbita do nobre. Ele rapidamente questiona o duque, perguntando onde diabos ele esteve e se ele tem noção de quão duro todos trabalharam para encontrá-lo. Enquanto Aisha observa a cena com olhos arregalados e apreensivos, ela percebe que aquele homem é o tal, o Duque Croas. Do fundo de uma silhueta sombria e imponente, a voz do nobre diz que eles ouvirão os detalhes lá dentro. Aisha observa o homem de porte massivo, com pelo menos 1,90 metros de altura. Ele está com o rosto oculto por um pano preto, o que impede Aisha de ler sua expressão, mas ela sente que a atmosfera sozinha já é esmagadora. Calypso questiona se ela realmente diz saber o paradeiro da jovem Lady e exige saber onde a Lady se encontra agora. Aisha tenta manter a calma e diz a si mesma para se recompor, lembrando que praticou para situações como aquela inúmeras vezes. Ela impõe uma condição, afirma que antes de qualquer coisa, gostaria de perguntar uma coisa a ele. Se ela lhe disser a localização da jovem, ele poderia, por favor, atender a um pedido seu. Calypso declara que jura em nome de Croas. No entanto, Aisha não se dá por satisfeita com uma promessa verbal. Ela pede desculpas, mas explica que, em vez de um juramento, gostaria que ele escrevesse um contrato legalmente vinculativo. Calypso a questiona, perguntando se ela está dizendo que não confia no juramento da família Croas. Aisha empalidece e começa a suar de medo, mas ela tenta manter a compostura. Internamente, ela reafirma para si mesma que, embora seja assustador, ela não deve tremer. Ela então diz a ele que é uma órfã sem ninguém para protegê-la. Por isso, a única coisa em que alguém como ela pode confiar não é o juramento de alguém, mas sim um contrato legalmente vinculativo. Ela pensa que para alguém como ela, criada como espiã desde o nascimento, não haveria ninguém que sequer notaria se ela morresse. Então, palavras que podem mudar a qualquer momento, dependendo da situação, são inúteis para ela. O homem permanece em silêncio, apenas a observando através das sombras. Aisha diz que não fará exigências descabidas. Ela conhece seu lugar, então ela gostaria de negociar com Vossa Graça, até que ele aceite o que lhe foi proposto, respondendo apenas que está tudo bem, mas em troca, ele também estabelecerá uma condição. Ele impõe que, se a jovem Lady não estiver no local mencionado por ela, Aisha terá que pagar com a própria vida. Sem hesitar diante da sentença de morte, a pequena mantém o olhar fixo e determinado, confirmando que sim, é claro que aceita os termos. Ele diz que muito bem. Nesse caso, pede que lhe diga sua condição. Ela diz que até atingir a idade adulta, gostaria que sua graça encontrasse para ela um tutor legal que possa lhe manter em segurança, declarando que aquela é sua única condição. Calypso pergunta se há alguém ali fora, ao que o subordinado diz que sim, e pergunta se sua graça o chamou. O duque diz a Nox para ir e elaborar um contrato. Enquanto Aisha observa a situação com os olhos brilhando de expectativa, ela percebe que foi um sucesso. Mais tarde, um brilho de um artefato mágico surge sobre a mesa. Nox questiona se sua graça está falando sério, argumentando que tal contrato é rigoroso demais para uma criança de apenas 5 anos. Calypso responde que não tem intenção de matar uma criança cujo sangue nem sequer secou, pedindo para que ele não se preocupe. Ele revela suas verdadeiras intenções ao admitir que apenas queria ver a reação dela, deixando Nox surpreso ao repetir que o motivo de tudo aquilo era apenas ver a reação da menina. Nox pergunta se aquilo significa que ele realmente acreditava nas palavras da criança. Calypso processa a informação em silêncio por um momento. Em seguida, ele busca uma confirmação específica, perguntando se ela havia dito que se tratava do orfanato perto do pântano de Andra. Nox responde que sim, mas o problema é que a área é território Pause. Além disso, o Duque Pause acabou de impor uma condição ridícula através do dispositivo de comunicação. A mensagem dizia: se você deseja pôr os pés no território de Pause, eu só permitirei que você, Duque Croas, visite sem nenhum cavaleiro de escolta. Apenas 2 acompanhantes são permitidos. Além disso, em troca, entregar as planícies do crime ao reino de Dotia. Nox expressa sua preocupação, alertando que o território é uma coisa, mas visitar sozinho é perigoso demais e questionando se eles já não estão constantemente os provocando de Dotia, e pergunta como se pode solicitar abertamente a visita a um território inimigo. Pelo menos, deveria haver uma infiltração secreta. No entanto, o Duque, determinado e segurando um artefato mágico, interrompe as objeções e ordena que digam a ele que ele aceita, justificando que essa é a maneira mais rápida de chegar ao território Pause. Com um olhar firme e resoluto, ele declara que não se importa se é o território Pause ou um campo de batalha,
contanto que consiga encontrar sua filha. Calypso ordena que ele diga ao Duque Pause que ele o visitará em uma semana. A notícia pega Noctis de surpresa, o fazendo exclamar, gaguejando, o que, sozinho com seus pensamentos, o subordinado lamenta o estado emocional do mestre, refletindo que ele sempre perde a calma quando se trata de assuntos de família. Com um pesar profundo, ele admite para si mesmo que, embora não queira admitir, todos, exceto sua graça, já desistiram da esperança. A família dele, que desapareceu durante a guerra, talvez já estar morta. Em meio a essa melancolia, surge uma nova preocupação sobre a criança que apareceu recentemente. Noctis sente que aquela criança é suspeita também, achando estranho que, de todas as coisas, a jovem Lady esteja no território do Pause. Ele se pergunta se seria possível que Aisha tenha sido enviada pelo Duque Pause. Ele decide que, apenas por precaução, terá que investigar isso um pouco. O ambiente é tomado por um burburinho enquanto criadas fofocam nos corredores. Elas comentam, surpresas, se aquela garota realmente contou para sua graça onde a jovem Lady está. Também comentam que o Duque está causando um alvoroço, dizendo que irá para o reino de Dotia sem nenhum acompanhante, o que faz uma delas questionar se isso não seria apenas uma missão suicida. Enquanto isso, Aisha observa tudo em silêncio enquanto come seu pão, sentindo um nó no estômago ao perceber que não consegue acreditar que os rumores já chegaram aos servos. Ela nota as criadas se afastando apressadamente para não serem ouvidas, desejando que ela simplesmente desaparecesse de vista. Diante de toda essa tensão, Aisha começa a ficar verdadeiramente preocupada. É nesse momento que Dorothy surge por trás dela, segurando seus ombros de forma intimidadora. Com um sorriso malicioso, ela chama a atenção da menina, e Aisha pensa que, claro, Dorothy também acabou descobrindo tudo. Dorothy diz que Aisha pregou uma pecinha bem fofa. Dorothy comenta que é impressionante como ela conseguiu atrair o Duque Croas para o território de Pause. Aisha pensa que imaginava que o Duque Croas tentaria uma infiltração secreta ou simplesmente lideraria um exército até lá. Não esperava que ele fizesse um pedido oficial e tão direto ao Duque Pause. Pensar que ele estaria tão desesperado pela jovem senhorita. Dorothy admite para Aisha que a menina conseguiu em pouco tempo o que ela própria não foi capaz de realizar em 6 anos, concluindo que um espião de elite realmente opera em outro nível. Enquanto Dorothy agradece a Aisha, ela revela um sorriso sombrio e perturbador, dizendo que agora se tornou inútil para o Duque Pause, e que provavelmente será abandonada por ele em breve. Aisha entra em pânico, pensando que a situação está se afastando do que ela pretendia. Com o Duque Croas visitando o território de Pause sozinho, o Duque Pause, que jamais perderia a chance de eliminar um rival, certamente agirá. Nesse ritmo, o Duque Croas morrerá sem dúvida. Considerando a personalidade e as habilidades do Duque Pause, ele lidará com tudo de forma limpa e silenciosa, sem deixar evidências, embora ele não possa evitar totalmente as suspeitas por ocorrer em suas terras, mesmo que acabe marcado como o assassino que matou um herói. Ele não deixará essa oportunidade escapar. Aisha reconhece que, naturalmente, um espião que já serviu ao seu propósito e que poderia se tornar um fardo será descartado, não apenas Dorothy, mas ela mesma também. Dorothy diz que já que vai morrer de qualquer maneira, ela bem que poderia levar alguém junto como um presente de despedida. Aisha interrompe o momento exclamando para que a outra espere, pois ela teve uma ideia. Internamente, Aisha tenta manter o controle, dizendo a si mesma para ficar calma, pois deve haver uma saída. Primeiro, ela entende que o pré-requisito para sua sobrevivência é a vida do Duque Croas. Como Dorothy não sabe sobre o contrato entre ela e o Duque, Dorothy não pode ter certeza de que Aisha os traiu, independentemente das intenções originais. A situação atual se tornou uma oportunidade de ouro para o Duque Pause. Aisha conclui que, naquele cenário, a única maneira de o Duque Croas e ela viverem é informar ao Duque Croas que Dorothy é uma espiã de Pause. Ela raciocina que, se Dorothy for exposta, o Duque Croas terá uma justificativa para trazer seus próprios acompanhantes. Além disso, se Dorothy for removida, Aisha também estará em menos perigo. Com o plano formado, Aisha diz para Dorothy se acalmar, enquanto reconhece para si mesma que, para colocar esse plano em prática, ela terá que enganar Dorothy primeiro. Ela então diz a Dorothy que está no mesmo barco que ela, pensando que vai misturar habilmente a verdade com mentiras. Diante da confusão da ruiva, a pequena reforça que elas estão juntas nessa.
Propondo que ambas esfriem a cabeça e pensem racionalmente, ela explica que se o Duque Pause está tentando eliminar Dorothy para evitar deixar pontas soltas, então, naturalmente, ela também será eliminada. Com esse destino compartilhado em jogo, Aisha declara que elas não são inimigas, mas sim aliadas, embora Dorothy reaja com descrença, gritando para que Aisha não lhe venha com esse absurdo, a menina mantém a compostura, dizendo que Dorothy parece desconfiada. Então ela será honesta com ela, e que é para ela pensar bem, o risco de se tornar a filha falsa de Croas era muito alto. Por isso, em vez de fingir ser a filha desaparecida, ela decidiu interpretar o papel da criança que sabe a localização dela, para sustentar essa farsa. Aisha confessa que chegou a preparar evidências falsas em um orfanato no território de Pause para combinar com a mudança de plano. Mesmo que a jovem dama não esteja lá, as evidências ganharão a confiança do Duque, fazendo com que ele se agarre a essa esperança. No entanto, ela não esperava que o Duque agisse tão repentinamente. Mas, ela ainda tem uma maneira de sobreviver, embora o Duque Pause seja cruel. Ele é firme com suas recompensas. Antes que o Duque Croas alcance o território de Pause, elas mesmas irão eliminá-lo, pois se ele morrer ali, será mais fácil para o Duque Pause encobrir tudo. No entanto, o plano é interrompido bruscamente. Dorothy silencia Aisha de forma agressiva, segurando seu rosto e ordenando que ela cale a boca se não quiser morrer, diante do olhar atento de outras criadas no salão. Dorothy agarra o braço da Aisha com força e ordena que ela a acompanhe, a arrastando para fora do local enquanto ela mantém expressão séria e determinada, pensando que ela está mordendo a isca. Em um momento, Dorothy empurra Aisha com agressividade. Ela apenas conseguiu soltar um gemido de dor. Dorothy pergunta por que ela simplesmente não postava um boletim anunciando que iria assassinar o Duque Croas, e confessou que, honestamente, era por isso que ela era tão contra a ideia quando disseram que enviariam uma criança de 5 anos, criticando o fato de terem mandado uma criança que nem sequer sabia o básico sobre manter a boca fechada. Aisha pensa que, pelo quanto ela estava falando, deveria estar realmente ansiosa, se lembrando de que a ansiedade frequentemente obscurece o julgamento. Ela então declarou com determinação que iria trair o Duque Croas para fora. Ela argumentou que, como Dorothy havia dito, ela era apenas uma criança de 5 anos, então o Duque não suspeitaria que ela tivesse qualquer intenção oculta, e diz que solicitará uma reunião privada e atrairá o alvo para longe, deixando claro que, a partir desse ponto, Dorothy poderá cuidar do resto. Depois disso, as duas fugirão para outro país. Ela explica que se o plano tiver sucesso, ambas viverão, e que o Duque Pause não se dará ao trabalho de caçá-las se não estiver sob suspeita, e reflete internamente que precisará usar a ansiedade de Dorothy contra ela mesma para garantir sua cooperação. Para selar o acordo, a menina oferece uma garantia, contanto que ela não fale, Dorothy não será prejudicada. No entanto, Dorothy pergunta como exatamente uma pirralha como ela conseguiria uma reunião privada com o Duque. Aisha responde que o Duque Croas não consegue pensar racionalmente quando se trata de sua família, e que se ela disser que tem informações sobre a filha dele, ele com certeza virá. Enquanto Dorothy permanece em silêncio, Aisha percebe que a mulher ainda não confia totalmente nela. Diante disso, ela decide colocar sua vida em risco, e aí diz que nesse caso, mesmo que falhe, ela será a única a morrer. Dorothy reflete sobre a proposta e aceita, desde que isso não a prejudique, mencionando que, de qualquer forma, sua vida já está em perigo. Aisha comemora internamente o sucesso da sua manipulação. No entanto, Dorothy impõe suas condições. Diz que, como não pode confiar plenamente em Aisha, a menina deverá ficar com ela de agora em diante, ordenando que Aisha nem pense em tentar gracinhas, pois, se ela morrer, levará a pequena junto consigo. Naquela noite, as duas dividem o mesmo quarto em uma atmosfera carregada. Enquanto Dorothy dorme, Aisha permanece acordada, a observando. Ela sabe que Dorothy é a única fraqueza da família Pause. Se a identidade de Dorothy for revelada naquele momento, o Duque Croas terá a vantagem necessária em sua investida contra o reino de Dotia. Com o Duque Croas em uma posição superior, o Duque Pause não conseguirá agir facilmente. No entanto, ela se pergunta como expor que Dorothy é uma espiã. Na manhã seguinte, enquanto Dorothy se retira, ela deixa um aviso dizendo para Aisha que voltará em um momento e que ela não deve ousar fazer nada estúpido. Aisha finge dormir profundamente, mas assim que percebe que ela se foi, a pequena desperta em um salto. Ciente de que não sabe quando ela voltará, Aisha entende que precisa se apressar. Aisha corre pelos corredores,
Pensando que espiões em missões devem reportar periodicamente aos seus mestres, ela sabe que, geralmente, espiões que infiltraram famílias nobres escrevem seus relatórios em suas próprias roupas, usando um produto químico especial infundido com a habilidade da família Pause. Com isso em mente, Aisha encontra as vestes de Dorothy e começa a investigar o tecido, buscando a prova definitiva da traição. Ela observa que certas escritas são impossíveis de se ver a olho nu, permanecendo ocultas até que sejam mergulhadas em água gelada. Como ela demonstra naquele momento, ao revelar a mensagem secreta, ela descobre que está escrito na roupa que o Duque Croas planeja fazer uma visita sem escolta. Com isso, ela sente que finalmente possui a prova de que Dorothy é uma espiã. Ela planeja deixar o item naquele local, acreditando que, se deixar aquilo ali, alguém irá reportar aos superiores. Agora, ela torce para que consiga voltar antes que Dorothy retorne, mas é subitamente interrompida por uma voz grave que a chama de criança. Assustada, ela se depara com uma figura imponente encapuzada que a questiona sobre o que ela pensa que está fazendo. Ao perceber de quem se trata, ela o identifica como o Senhor Jardineiro. Ela se vê em uma situação complicada, e em seus pensamentos, admite que a situação é péssima, já que estava tentando escapar de fininho após deixar as evidências. Desesperada por encontrar uma saída, ela lamenta que, de todas as pessoas, tinha que ser logo o leal Senhor a pegá-la no flagra. Gaguejando e nervosa, Aisha tenta ganhar tempo e começa a inventar uma justificativa, dizendo que estava apenas desenhando um mapa à noite. Enquanto o homem a observa, ela reconhece para si mesma que aquela era uma desculpa infantil e um tanto patética. No silêncio tenso que se segue, ela observa a expressão dele e se pergunta, esperançosa, se teria conseguido enganá-lo. Ele estende a mão. Ela sente um terror absoluto que a faz acreditar que está prestes a morrer. Enquanto o pânico toma conta, ela solta um grito sufocado, e em seus pensamentos desesperados, teme ser atingida por aquele que ela acredita ser um fantasma. Encolhida e protegendo o rosto com os braços em um gesto de pura defesa, Aisha espera pelo pior. No entanto, o silêncio é quebrado não por um golpe, mas por uma hesitação confusa dele. Ao baixar levemente a guarda, ela percebe que ele não tinha intenções violentas. Para o choque total da menina, ele apenas estende um cesto e pergunta se ela quer comer um sanduíche. Um pouco depois, ambos estão sentados em um banco de jardim sob o luar, observando o homem. Aisha pensa consigo mesma que, como ela parece uma criança, ele não parece suspeitar dela. Ela decide puxar conversa e agradece por ele tê-la ajudado da última vez, comentando que estava fora de si naquele momento. No entanto, ele questiona o fato de que as roupas pareciam grandes demais para uma criança usar, e pergunta por que ela estava lavando roupas que são claramente grandes demais para ela, questionando também se ela estaria sofrendo bullying, já que foi perseguida por uma empregada mais cedo. Pega de surpresa, Aisha tenta se justificar de forma atrapalhada. Ela explica que chamou a empregada de velha, por isso ela ficou brava, e continua dizendo que apenas queria compensá-la ajudando com a lavanderia. Com um sorriso nervoso, ela admite que mentiu sem pensar antes porque estava com medo de se meter em problemas. Ela pede desculpas caso um estranho não devesse tocar nas ferramentas de lavanderia, e implora mentalmente para que ele apenas deixe isso passar. Ele a encara seriamente e diz que, se outros vissem, falariam mal da família Croas, e por isso ordena que ela não faça aquilo novamente. Ela responde que sim e aceita o alimento. Ela se pergunta se ele está realmente preocupado com ela, e sentia que, quanto mais o via, mais caloroso ele parecia, mesmo que ele mantivesse uma aparência fria por fora. Ela pergunta se ele trouxe o sanduíche especificamente para ela, dizendo que era difícil conseguir até mesmo um pedaço de pão no orfanato. Diante dessa revelação, ele diz que provavelmente não a alimentavam bem por lá. Aisha tentou amenizar a situação, comentando que bem, ela não estava morrendo de fome, mas, logo em seguida, ela admitiu maravilhada que aquele era o sanduíche mais delicioso que já havia comido. Em silêncio, ele apenas ofereceu mais, dizendo que havia mais ali, então era para ela comer até se fartar. Ao receber o alimento extra, Aisha agradeceu com muito obrigada tímido. Internamente, ela se sentia emocionada. Fazia tanto tempo que não sentia esse tipo de gentileza que quase chegava a fazer cócegas. Aisha refletiu que, parando para pensar, desde quando se conheceram pela primeira vez, aquele senhor realmente acreditou em suas palavras infantis e a protegeu. Enquanto observa o homem à sua frente, ela pondera que, além de tudo, mesmo que ele fosse apenas um jardineiro,
Ele pertence a Croas. Se ele se tornasse seu aliado, ela seria capaz de receber a proteção do ducado. Ele avisa que ela está suja. Enquanto ela responde prontamente que ela irá limpar, ele estende um lenço e sugere que ela use aquilo. Aisha começa a perceber que, talvez, o que ela realmente precisa não seja apenas de alguém forte, mas de alguém caloroso como aquele senhor. Ela sente que, se ele se tornasse seu guardião, mesmo que a vida pudesse ser um pouco entediante, ela acredita que poderia encontrar a verdadeira felicidade. No entanto, ela mantém os pés no chão e sabe que esse futuro só será possível depois que a situação de Dorothy for resolvida. Aisha observa por um momento antes de chamá-lo de senhor. Com curiosidade, ela pergunta se ele já pensou em ter um filho. A pergunta parece atingir um ponto sensível, pois um silêncio pesado toma conta do lugar, fazendo Aisha se sentir desconfortável com a mudança repentina na atmosfera. O homem, de olhar profundo e melancólico, responde de forma direta que não precisa de nenhum outro filho. Aisha fica surpresa com a resposta e começa a processar a informação, concluindo que o senhor já tem um filho, algo que ela não sabia pois ele não havia respondido da última vez. Enquanto ele sugere que voltem, Aisha concorda prontamente. No entanto, enquanto caminham de volta, ela não consegue deixar de olhar para ele, pensando que, embora não saiba exatamente o que aconteceu, ele parece triste por algum motivo. Aisha lamenta para si mesma que é uma pena, pois sente que poderia se sentir segura se alguém como aquele senhor fosse seu guardião. Rapidamente, ela tenta retomar o foco e se repreende, dizendo que não pode amolecer e precisa se recompor, afinal, precisa encontrar um jeito de sobreviver. Nesse momento, a porta é aberta bruscamente por Dorothy, que grita o nome de Aisha, com um olhar severo. A ruiva questiona onde ela esteve durante todo esse tempo. Tentando manter a calma, Aisha responde que estava apenas fazendo um lanche com o jardineiro. Dorothy desconfia imediatamente e pergunta se ela não fez nenhuma estupidez. Com um sorriso fingido, Aisha garante que não, afirmando que apenas fingiu ser amigável para conseguir algumas informações, enquanto pensa que não deve ser gananciosa pela felicidade. Dorothy observa Aisha com um olhar severo, e após um breve silêncio, exige que ela explique qual é o plano daqui para frente. A cena então se desloca para um encontro secreto em um local isolado, cercado por caixas de madeira. O Duque, usando uma máscara ornamentada e trajes formais, revela que foi informado de que Aisha havia solicitado uma reunião privada. Ela lembra de dizer a Dorothy que solicitou uma reunião privada com o Duque Croas, dizendo que se lembrou de informações adicionais sobre a filha dele. Já que ele está desesperado por informações sobre sua família, então não será difícil atraí-lo. Ele comenta que não sabe quão secreta é essa informação para ter o convocado até ali, mas adverte que é bom que seja algo importante o suficiente para justificar vê-lo sozinho. Ela diz que, na verdade, a Lady lhe disse algo, lembrando de ter ordenado que Dorothy eliminasse o Duque quando estivesse apenas os dois. Elas aproveitariam o caos subsequente para fugir para outro país, pois uma vez que tivessem se livrado do Duque, provavelmente as pessoas fariam vista grossa em vez de procurá-las. Dorothy avança com uma adaga em punho. No último milésimo de segundo, Aisha se lança na frente do Duque, pois, apesar de ter traçado esse plano e dito aquilo, Aisha carregava uma certeza. Ela reconhecia que Dorothy não teria sucesso no assassinato, porque aquele que está sendo assassinado é ela. O impacto é devastador. A lâmina, destinada ao homem, atinge Aisha com precisão. O Duque entra em desespero absoluto ao ver a cena, gritando o nome de Aisha enquanto ela cai imóvel ao chão, cercada por uma mancha de sangue. Dorothy, em estado de choque e confusão ao ver que seu plano falhou de forma tão terrível, pergunta por que ela fez aquilo. O Duque clama por socorro a plenos pulmões, perguntando se há alguém lá fora e alertando sobre a presença de um assassino. Aisha reflete que, embora todo aquele treino tenha valido a pena por ter conseguido evitar que seus pontos vitais fossem atingidos, a dor que sente é agonizante. Enquanto isso, Dorothy reage com fúria absoluta, gritando repetidamente contra o alvo de sua raiva, enquanto é contida por guardas. Observando o desenrolar, Aisha pensa que apesar do sofrimento, o plano segue avançando. Com um sorriso sutil e vitorioso no rosto, ela conclui internamente que tudo foi um sucesso, antes de perder os sentidos completamente. 5 anos atrás, um enxame de monstro do norte, um lugar conhecido como o fim do mundo, invadiu o continente. O continente caiu impotente diante do poder avassalador do exército monstruoso. Toda a terra foi devastada. Assim que a humanidade foi encurralada pelo ataque implacável,
um herói surgiu, Calypso Croas, o Duque do Reino Congelado. Usando a habilidade de gelo transmitida em sua família por gerações, ele derrotou os monstros. Uma vez que ele estabeleceu com sucesso uma barreira defensiva, a moral do continente aumentou, e a maré da guerra mudou gradualmente a seu favor. Assim, a Guerra de 5 anos contra os monstros terminou em uma vitória para a humanidade. O heróico Duque Croas foi aclamado como o pilar do reino congelado, ele foi louvado como a muralha gigante e o escudo impenetrável, ele retornou em glória, recebendo a confiança do imperador, a inveja na nobreza e os aplausos do povo. Entretanto, o que aguardava o herói em seu retorno foi notícias de que sua amada família havia desaparecido. Tendo perdido sua família durante a noite, o Duque Croas os procurou como um louco, mas não conseguiu encontrar sequer uma única pista. Eventualmente, ele percebeu que estava sendo lentamente consumido pela loucura. Calypso se pergunta pelo que ele estava lutando. Ele só queria proteger um lugar onde ele pudesse viver em segurança com sua família. Ele nunca imaginou que a conclusão daqueles 5 anos de combate desesperado seria perder tudo. Ele diz que não está em condições de se mostrar aos outros. Pegando a máscara, ele se pergunta de que lhe serve o título de herói. Ele é apenas um covarde que nem consegue mostrar o rosto sem máscara. Caminhando pelo jardim, ele reflete sobre o quanto está exausto com tudo isso, aguardando notícias da sua família, sem nem saber se estão vivos ou mortos, mantendo a família como patriarca enquanto esconde suas expressões atrás de uma máscara. Abrindo um frasco de veneno, ele diz a si mesmo que sim, ele deveria simplesmente deixar tudo para lá. Ele aguentou o máximo que pôde. No entanto, foi naquele instante que seu momento de desistência foi interrompido por um impacto inesperado quando Aisha clamou por ajuda, fazendo o frasco de veneno cair de suas mãos. Assustada e em busca de proteção, Aisha se escondeu sob seu manto. Com os olhos marejados, pediu desculpas, explicando que estava sendo perseguida por alguém assustador, e implorou para saber se podia se esconder ali apenas por um momento. De volta ao presente, Aisha respira pesadamente enquanto dorme. Enquanto observa a menina, ele pensa que sabia que Aisha era uma espiã. Tendo enfrentado a família Pause por gerações, ele sabe muito bem como eles operam. Ele reconhece as táticas deles. Desde a habilidade com venenos, a capacidade em composições, até o uso de espiões e seus métodos de comunicação. Ele admite para si mesmo que não teve escolha a não ser suspeitar dela desde o início. E na lavanderia, ele teve certeza, essa criança é uma espiã enviada por Pause. No entanto, ele se questiona sobre as motivações dela, intrigado pelo motivo de ela estar indo tão longe, considerando suas conversas com ela e os termos do contrato. Ela era mais séria sobre sua sobrevivência do que qualquer outra pessoa. No entanto, a frieza de Calypso prevalece sobre a empatia. Para ele, tudo parece uma peça de um tabuleiro maior. Ele se pergunta se isso também poderia ser um esquema de Pause, sob o olhar penetrante de seus olhos vermelhos. A figura de Calypso se torna uma sombra intimidadora sobre a pequena Aisha, achando que ela não passa de uma peça infiltrada em um jogo perigoso. Ele aproxima a mão do rosto dela, que permanecia em um estado crítico, com o rosto corado de febre e a respiração pesada. Então ele volta atrás, imaginando que talvez ela realmente deseja trair Pause e viver sob a proteção de Croas. No fim das contas, graças àquela criança, ele foi capaz de garantir evidências claras, capturar a espiã e ganhar uma justificativa para visitar o território de Pause com seus cavaleiros, enquanto a observava dormir no quarto iluminado pelo sol. Calypso decidiu que teria que observá-la por mais um pouco de tempo. Aisha começou a despertar, ainda confusa e tentando se situar. A menina perguntou a si mesma quanto tempo havia dormido, enquanto Calypso confirma que ela estava acordada. De repente, Aisha despertou em um sobressalto, o fazendo questionar por que ela tinha feito algo tão imprudente. Com um olhar severo, ele diz que se a lâmina estivesse fora de posição por um pouco que fosse, os órgãos dela teriam sido destruídos e ela estaria morta. Apesar do aviso sombrio e da gravidade da situação, Aisha sentiu um alívio profundo, focando apenas no resultado de suas ações e concluindo para si mesma que o plano tinha sido um sucesso. Ela se convence de que agora, só precisa responder bem às perguntas dele. Com um sorriso, ela diz ao homem que agiu daquela forma porque ele é o herói do continente e a pessoa que prometeu protegê-la, sua graça. Entretanto, Calypso não se deixa enganar. Com um olhar severo, ele ordena que ela pare, pois já teve o bastante, revelando que já sabe que ela é uma espiã de Pause. Então é para parar com a bajulação. A revelação atordou Aisha, mas Calypso continua a expor a situação, mencionando aquela mulher que tentou matá-lo, Dorothy.
Ele diz que parece que elas não confiavam uma na outra. Aquela empregada também estava reunindo provas de que Aisha era uma espiã. Enquanto a ficha cai, Aisha percebe a gravidade de seu erro. Ela entende que a ausência frequente da empregada não era por causa do trabalho, mas para reunir evidências contra ela. Ela se questiona, em prantos, por que sempre é tão míope? Ela reflete que, se Dorothy fosse pega como uma espiã, ela definitivamente exporia a identidade dela. Por isso ela não teve escolha a não ser arriscar a vida em um plano onde levaria uma facada destinada ao Duque. Ela acreditava que, se uma criança arriscasse a vida para salvá-lo, ele descartaria qualquer denúncia feita por Dorothy como um absurdo. No entanto, ela não contava com o fato de que Dorothy também estaria reunindo evidências de que ela própria era uma espiã. Em pânico, ela pensa que acabou, tudo está arruinado. Ela tremia de pavor, e em um momento de total desespero, perguntou a ele se ela iria morrer também. Calypso, surpreso e confuso com a pergunta repentina, apenas conseguiu questionar o que ela estava dizendo. Aisha então começou a gaguejar, tentando explicar que bem, ela também estava envolvida em toda aquela situação. Calypso se aproxima da Aisha, colocando a mão sobre a cabeça da menina. Enquanto ela o observa com olhos arregalados e uma expressão de profunda incerteza, ele tenta tranquilizá-la, pedindo que ela primeiro se acalme. Ela fica confusa, mas o clima muda quando Calypso entrega a ela um documento, e diz para ela ler aquilo. Ao segurar o papel, a menina percebe que se trata de algo oficial, contendo assinaturas, mas ela analisa o papel com confusão, perguntando o que seria aquilo, o que faz Calypso afirmar que o contrato ainda é válido, e só ele sabe que ela é uma espiã. Ela se surpreende e o encara com os olhos arregalados de surpresa. Ele volta a deitá-la na cama e a tranquiliza, assegurando que não há necessidade dela tremer de medo. Ele faz uma promessa importante: caso a jovem Lady esteja realmente no local mencionado por ela, ele garantirá que ela seja adotada pela família de um visconde, pedindo para que ela não se preocupe. Aisha, porém, demonstra certa confusão e culpa, dizendo que ele já sabia que ela era uma espiã. Ele diz que de fato sabia. Ela pergunta então por quê. Ele diz que ela foi esfaqueada no lugar dele. Além disso, agora ele é capaz de levar cavaleiros quando for ao território de Pause. É tudo graças a ela. E que de certa forma, Aisha salvou a vida dele 2 vezes. Ele olhou para ela e afirmou que, como devia a vida a ela, simplesmente achava que deveria dar uma chance a ela também. Emocionada, ela começa a chorar e agradece a ele. Ela declarou que Vossa Graça era seu salvador. Calypso, mantendo sua postura contida por trás da máscara, soltou um leve riso. Em seguida, disse para ela parar de falar bobagens e insistiu que ela deveria apenas descansar. Já em outro dia, alguém pergunta o que Aisha está fazendo e pede que ela se apresse e termine de comer. Ela prontamente responde que sim e agradece. Desde que ela impediu a tentativa de assassinato do Duque Croas, ela se tornou a pequena heroína que salvou o Duque. As empregadas ao redor dela sorriem e dizem que ela é tão fofa. Uma pede para que ela lhe avise se ela quiser mais. Aisha se pergunta se será que é certo ela ser mimada assim na sua idade, mas talvez ela possa desfrutar dessa paz por um tempinho. Claro, ela tem que encontrar a Lady para que essa vida continue. Devido ao incidente com Dorothy, ele recebeu um pedido oficial de desculpas do Duque Pause, e sob o pretexto de que não podia confiar em Pause, o Duque Croas se dirigiu ao reino de Dotia com 50 cavaleiros. Antes de partir, o Duque Croas lhe permitiu ficar no castelo até que um guardião adequado fosse escolhido, mas ela também tem consciência, ela precisa encontrar uma maneira de se sustentar em breve. Terminando de comer, a empregada retira o prato e diz que vai sair, dizendo que tem que estender a roupa. Aisha animadamente diz que irá ajudá-la, mas ela faz uma pausa confusa ao olhar pela janela. A empregada pergunta o que foi. Aisha pergunta se o jardineiro também não veio trabalhar hoje. A empregada diz que não tem certeza de qual jardineiro ela quer dizer, mas, talvez ele tenha tirado umas pequenas férias enquanto o Duque está fora do castelo. Aisha diz que entende, e pensa que na época em que ela estava deitada na cama o dia todo devido às sequelas da facada, o senhor jardineiro costumava lhe visitar. Em uma visita, ele perguntou como seu corpo estava se sentindo. Ela ficou radiante ao vê-lo, correndo ao seu encontro, o abraçando e gritando por ele, o que o deixou momentaneamente surpreso, mas ele logo deixou um leve sorriso escapar. O jardineiro lhe disse que o Duque Croas especificamente permitiu que ele cuidasse dela enquanto sua ferida estava cicatrizando. Graças a isso, ela conseguiu evitar o tédio de ficar presa na cama.
Enquanto comia um sanduíche, ela disse ao senhor que não achava que o Duque fosse uma pessoa tão assustadora quanto ela pensava. Na verdade, achava que podia tê-lo entendido mal. Limpando a boca dela, ele perguntou se era mesmo, e de que maneira. Ela disse que na verdade, ele confiou nela e até a perdoou, mesmo ela tendo cometido um grande erro. Ele perguntou o que ela fez de errado. Com o dedo nos lábios ela respondeu que era um segredo. Um segredo entre o Duque e ela, e não podia contar mesmo que fosse para ele. Dessa forma, o jardineiro estava se tornando uma pessoa especial para ela. Ele foi o primeiro adulto a lhe ajudar, e a única pessoa que foi gentil com ela desde que ela possuiu este corpo. No entanto, imediatamente após o Duque Croas deixar o castelo, o jardineiro também desapareceu. Ela se pergunta se ele está emburrado porque ela não contou seu segredo a ele. Mesmo assim, teria sido legal se ele ao menos tivesse lhe dito que iria sair de férias. Enquanto caminhava pensativa, ela parou ao ver uma mãe e um filho. A mãe dizia ao filho que estava atrapalhando, então pediu que ele não fizesse muito barulho, mas a criança dizia que estava entediado. Aisha se pergunta se ela trabalha na propriedade Croas com seu filho. Eles parecem tão felizes. Cerrando o punho, ela para pensar que o jardineiro também parecia ter um filho, então se pergunta se ele também foi de férias com os filhos. Ela acaba sentindo inveja, ela também gostaria de ter uma família assim. De repente, atirando de seus pensamentos triste, uma empregada aparece atrás dela chamando, dizendo que ela vai se atrasar e pedindo que ela venha se arrumar depressa. Aisha responde que já está indo. Mais tarde, enquanto o sol se põe, ela é arrumada por duas empregadas. Ela decide que não vai ficar deprimida, porque hoje é um dia importante. Hoje é o dia em que ela será apresentada à família do Visconde Fresia. Já na sala, o Visconde sorri e diz que é um prazer conhecê-la, dizendo que sua graça a apresentou como uma criança muito inteligente. A Viscondessa pede que ela não se sinta muito pressionada e apenas fique à vontade. Aisha, arrumada, levanta levemente o vestido e se curva dizendo que é um prazer conhecer o Visconde e a Viscondessa Fresia, se apresentando graciosamente como Aisha. O Visconde diz que aquela saudação foi perfeita e pergunta se sua graça te ensinou a etiqueta separadamente, enquanto a Viscondessa diz que isso foi adorável, mas Aisha pensa que aprendeu etiqueta nobre minuciosamente durante seu treinamento de espiã. Ela responde que não aprendeu separadamente, mas ela estudou muito sozinha enquanto aguardava ansiosamente o dia em que conheceria o Visconde e sua esposa. A mulher diz que é notável da parte dela em tão tenra na idade. Enquanto o homem pergunta quantos anos ela tem agora, ela responde que tem 5 anos. Ele diz que entende e pergunta se por acaso ela já ouviu falar da casa de Fresia. Ela pensa que é aqui que a verdadeira entrevista começa, e sorrindo radiante responde que sim, claro. Ela tem memorizado informações sobre a família dos Viscondes apenas para este momento, definitivamente poderá marcar pontos com isso, e começa a dizer que a Casa Fresia é a primeira família a receber um título nobre no Reino Congelado. Apesar de ter uma origem plebeia, em reconhecimento à sua habilidade de cultivar plantações, sua graça até mesmo lhe concedeu pessoalmente seu território. Ela continua animada, dizendo que aquele território é chamado de Frendia, uma área agrícola fértil que circunda o rio. Ela acredita que a principal cultura seja o trigo. Ainda é um pouco cedo, mas, se ela for adotada pela Casa de Fresia, gostaria de pesquisar técnicas agrícolas. Se eles dois permitirem, ela gostaria de ganhar experiência cultivando por conta própria. Claro, ela também não se importa de casar pela glória da Casa de Fresia. Essas palavras pegam o casal desprevenidos, fazendo com que eles se estremeçam. Pegando a xícara com as mãos trêmulas, Aisha diz que gostaria de se tornar a Fundação Dourada de Fresia. Tomando chá, ela se pergunta como foi isso, e se não é exatamente esse o tipo de preparação que uma filha adotiva deveria ter. No entanto, o casal parece um pouco chocado e não sabem como reagir, o que a deixa confusa. Ela fica preocupada ao perceber que as expressões deles mudaram repentinamente. Nervosa, a Viscondessa diz que está verdadeiramente grata por ela ter estudado tanto a família deles. Também nervoso, o Visconde diz que de fato, ele pode ver por que o Duque Croas te elogiou tanto. Chocada, Aisha se pergunta se fez algo errado. Ela tem que conquistar o favor do casal de Visconde custe o que custar. Determinada, ela chama pela Viscondessa, dizendo que ouviu dizer que ela gosta de poesia, então escreveu uma. Mas ela é interrompida pela chegada de uma empregada, que pede desculpas pela interrupção durante o chá, mas um telegrama chegou de sua graça.
O Visconde diz que isso é urgente o suficiente para enviar um telegrama. Significa que ele encontrou a jovem Lady. A Viscondessa animada diz que eles devem preparar um banquete comemorativo imediatamente. No entanto, a empregada diz que o Duque disse que não conseguia encontrar jovem Lady. Isso faz Aisha derrubar a xícara de chá. O Visconde pergunta o que ela quer dizer com isso, e se ele não conseguiu encontrá-la, a empregada informa que eles procuraram não apenas nos orfanatos no território de Pause, mas em todas as instalações ao redor, mas não encontraram nada. Disseram que ele está atualmente se retirando e retornando. O Visconde diz que deve ir ver a sua graça imediatamente. Se voltando para Aisha, a Viscondessa diz que ela também deveria ir se arrumar, mas ao olhar em direção à garota, apenas encontra a xícara caída no chão em pedaços. Por outro lado, no território de Pause, perto do pântano de Andra, o Duque apenas conseguiu encontrar uma pequena meia em meio aos destroços. Perguntando se aquilo era tudo, um cavaleiro responde que sim, não há mais nada. O Duque fecha o punho com a meia, lamentando, embora esteja em território de Pause, este é um lugar intocado por mãos humanas. Se a jovem Lady tivesse estado aqui como Aisha disse, a possibilidade de ela estar viva até agora é inexistente. Ele nem conseguiu chamá-la pelo nome direito. E agora não resta nada. Ele pergunta o que lhe resta para se lembrar dela, Eve. Seguindo em frente, o Duque informa aos cavaleiros que irão se retirar, e um deles concorda prontamente. Ele reflete que agora sua razão para viver desapareceu completamente. Não, seria mais preciso dizer que ele nem sequer tem mais o direito de viver. Deve terminar agora. Tudo deve chegar ao fim, pois essa é a única maneira de ele expiar seus pecados. Enquanto Aisha corria desesperadamente pelos corredores da mansão, um trabalhador perguntava se ela não iria se encontrar com o Visconde sua esposa. Uma empregada também chegou a avisá-la que o Duque estava prestes a chegar. Mas, Aisha estava em pânico. Ela refletia que a história original saiu dos trilhos. O romance original afirmava claramente que o corpo da jovem Lady foi encontrado em um orfanato no território de Pause. Se for esse o caso, cronologicamente, faria sentido que a jovem Lady estivesse viva no orfanato agora. Ela se pergunta se a história mudou porque houve intervenção. O Duque Croas acobertou o fato de ela ser uma espiã por apenas um motivo, apenas porque ela disse a ele a localização da jovem Lady. Mas se a Lady não estiver lá, então ela é alguém que não deveria existir na família Croas, um alvo a ser eliminado, simples assim. Desta vez, com certeza ela irá morrer. Ela tentava desesperadamente encontrar uma saída, repetindo para si mesma que tinha que viver. Desde o momento em que foi programada para se infiltrar na propriedade Croas, ela memorizou a estrutura interna do castelo com antecedência. Enquanto fugia pela passagem, ela se lembrou de que o fim daquele duto deveria levar ao jardim. Confiando em sua memória e em seu treinamento, ela se esgueirou pela abertura, acreditando que, como aquele não era um caminho que a maioria das pessoas usava, ninguém a encontraria ali. Enquanto rastejava pelos espaços apertados e escuros, o cansaço e o medo começaram a pesar. Aisha se questionava, com amargura, se teria que viver sua vida em fuga para sempre, se perguntando se teria que vagar de lugar em lugar mais uma vez. Ela refletia que, nesta vida, queria viver de forma diferente de antes, mas agora se via novamente lutando apenas pela sobrevivência. Ela recorda o trauma de ouvir seus novos guardiões discutindo de forma egoísta, questionando por que se deram ao trabalho de trazer a filha do irmão e causar uma cena, enquanto o outro retrucava que estavam de acordo quando queriam o dinheiro do seguro. Ela se pergunta amargamente por que isso só acontece com ela. Ao se olhar no espelho e ver o reflexo, a ficha cai dolorosamente. Ela perdeu seus pais cedo demais, enfrentou uma independência conquistada após uma vida infernal como dependente na casa de parentes. Apenas para se deparar com uma pilha de contas e mensagens exigindo o aluguel, tudo parecia sufocante. É por isso que, nessa nova vida, ela queria viver uma vida normal como todo mundo, mesmo tendo possuído o corpo de uma figurante que morre cedo. Ela alimentou a esperança de que saber a história original seria o suficiente para mudar seu destino. Entre lágrimas, ela aceita a triste realidade de que, apesar de todos os seus esforços e conhecimentos prévios, ela não conseguiu mudar seu destino. Enquanto segura o frasco de veneno, ela pensa que não consegue escapar deste ciclo miserável. Mesmo tendo renascido em um outro mundo, ela sente que continua sendo apenas ela mesma. Em seus pensamentos, ela admite que há apenas uma única coisa positiva nessa experiência de possessão. Nesta vida, ela pode descansar com facilidade sem sentir qualquer dor. Enquanto isso,
Calypso é recebido de volta com saudações. Ele é informado por um funcionário de que o Visconde e sua esposa estão de visita, ao que ele responde dizendo que está cansado e irá cumprimentá-los mais tarde. No entanto, a calmaria de Calypso é interrompida por uma notícia alarmante trazida por um de seus subordinados. Aos gritos de Vossa Graça, ele é informado de que aquela pirralha desapareceu. Calypso pergunta o que, com a voz mais baixa e se curvando, o cavaleiro diz que o paradeiro da criança que afirmava saber a localização da jovem senhorita é agora desconhecido. Uma empregada preocupada diz que assim que ela soube que a jovem Lady não estava lá, desapareceu, eles não conseguiram encontrá-la em lugar nenhum da mansão. O cavaleiro diz que só conseguiram encontrar um frasco de poção na sala de armazenamento. Ao perceber o frasco, o duque fica alarmado, percebendo que é a poção de suicídio da família Pause. Atônito, ele observa o item enquanto memórias o inundam. Ele se recorda de como Aisha disse que ele era seu salvador, mesmo ela tendo cometido um erro enorme. Ele confiou nela e a perdoou. A viscondessa pergunta se não deveriam reunir pessoas e procurar por Aisha imediatamente, pois teme que ela possa estar em perigo agora mesmo. A presença da poção e o desaparecimento de Aisha deixa Calypso em um estado de tensão profunda enquanto o tempo parece correr contra eles. Ele se volta e começa a correr, em meio ao caos. O Visconde clama por sua graça, enquanto ele reflete que não há mais tempo. Com o coração acelerado, Calypso sabe que precisa encontrá-la rapidamente antes que o veneno se espalhe por todo o seu corpo, correndo pelos pátios e deixando sua máscara para trás. Calypso não consegue esconder a urgência em sua busca, gritando por Aisha e exigindo que, se ela estiver ali, que o responda. Ele se questiona angustiado, se ela poderia ter deixado o castelo após ter tomado o veneno, apesar de ela ser uma espiã. Seu desejo de viver era tão desesperado que ela chegou a se confiar a ele, seu inimigo. Ele tem absoluta certeza de que a informação que aquela criança lhe deu era verdadeira, e se ela bebeu uma poção de suicídio logo após saber que a jovem senhorita estava desaparecida, ela não poderia ter tido a intenção de enganá-lo com informações falsas. Pode ter sido porque algum tempo se passou desde que Aisha deixou o território de Pause, e Pause poder ter pregado uma peça. Ele corre freneticamente, chamando por ela e pedindo que apareça caso esteja lá, dizendo que é o senhor jardineiro. Ele começa a considerar que, ao perceber que sua informação estava errada, ela deve ter ficado apavorada. Então, se pergunta se ela teria perdido a vontade de viver, exatamente como ele mesmo sentiu no passado, e bebeu a poção. Calypso tenta afastar o pior cenário, dizendo a si mesmo que não, que aquilo não pode ser verdade, pensando que aquela pirralha, que age de forma tão madura mas é uma distraída que vive com farelos de pão no rosto, provavelmente apenas derrubou o frasco e derramou o remédio por engano. Ela é a garota que, mesmo tremendo de medo, propôs um acordo a ele com total ousadia. E depois que a negociação foi bem-sucedida, ela se mostrou uma criança cheia de vida, que riu de alívio, dizendo que agora finalmente tinha uma maneira de viver. Ele se deu conta de que não havia como uma criança assim mentir. Aisha estava tão certa que colocou sua vida em risco. A culpa começou a consumi-lo enquanto ele se questionava, em agonia, sobre o que ele havia feito. Olhando para o passado com uma nova e dolorosa perspectiva, ele foi atingido pelo pensamento devastador de que aquela criança tinha apenas 5 anos de idade. Ele se perguntou se ela teria cometido suicídio por medo de ser decapitada. Tomado pelo arrependimento, Calypso cobriu o rosto com as mãos, em um gesto de puro desespero, e em um sussurro carregado de dor, implorou perdão a Aisha. Então, pediu por favor, que ela estivesse bem, até que de repente ele ouve uma voz chamá-lo de senhor. Ele vira o rosto com a expressão de surpresa. Diante disso, ele pergunta se seria Aisha. Desesperado, Calypso procura por Aisha em meio à vegetação, gritando para saber se ela estava ali. Ele finalmente a encontra encolhida e trêmula em um buraco escuro. Ao notar a presença dele, Aisha murmura com a voz embargada, o chamando de senhor. Tomada pela culpa e pelo medo, a pequena confessa que, por ter feito tantas coisas erradas, pensou que iria morrer, mas ela está com medo. Enquanto as lágrimas escorrem, ela revela o desejo mais profundo de seu coração, dizendo que quer viver. Calypso, ao ouvir aquele apelo desesperado, sente o peso de suas próprias sombras. Ele reflete que embora existissem tantos motivos para que ele devesse morrer, ele passou a querer viver para proteger aquela criança. Ele estende a mão para Aisha, que está encolhida no local escuro e tenta alcançá-la, pedindo que ela segure sua mão, pois é perigoso ali. Aisha, abalada e coberta de sujeira, hesita,
dizendo que se ele ajudar, acabará se envolvendo naquilo também. Calypso pensa sobre ela estar preocupada com ele mesmo nessa situação, se perguntando o que poderia tê-la levado a tal ponto. Ele reafirma que ela não fez nada de errado, e declara que aquela responsabilidade e aquele fardo deveriam ser carregados pelos adultos que erraram, não por ela. Embora admita para si mesmo que sente que esse sentimento é egoísta, ele implora internamente por uma chance de se redimir. Finalmente, os dedos de ambos se encontram. No momento em que as mãos se unem, Calypso percebe a mão dela ficando sem força. Ele grita para que ela não solte e segure firme. Em um movimento rápido, ele agarra o braço dela e a puxa para fora, a envolvendo em seus braços e a tirando finalmente da escuridão. Ela acaba desmaiando, exausta e com o rosto marcado pelas lágrimas. Calypso permanecia sentado na grama, acolhendo a pequena Aisha em seus braços, enquanto o coração de Calypso batia forte, um som que ecoava como um martelar constante no silêncio do jardim. Ele observava a fragilidade daquela criança que dormia profundamente. Ele lembra novamente dela dizendo que ele era o seu salvador. No entanto, ele a corrigia silenciosamente, admitindo que ela estava errada, e que, na verdade, quem havia sido salvo era ele. Naquele abraço, ele encontrava uma paz que não conhecia. A presença da pequena Aisha era o verdadeiro milagre em sua vida. Já em outro dia, Aisha estava mergulhada em um sono profundo e tranquilo, sentindo que, finalmente, tinha um bom sonho após muito tempo. Naquele cenário, ela reencontrava seus pais de sua vida passada, que estavam vivos e presentes. Ela os abraçava com força, perguntando se eles já estavam bem, ao que eles respondiam com carinho que sentiram muito a falta dela. Tudo parecia perfeito e acolhedor enquanto ela deitava no colo da mãe e ouvia uma canção de ninar. Era aconchegante. Ela desejava que aquele momento durasse para sempre. No entanto, a doçura do sonho foi subitamente interrompida. Uma voz estranha chamou pelo nome de Aisha, e a figura de sua mãe se transformou em uma presença sombria e ameaçadora que exigia saber onde estava a jovem senhorita. O susto a fez despertar abruptamente. Ofegante, ela percebeu com o coração acelerado que tudo não passou de um sonho, se encontrando agora em sua nova realidade, longe do conforto familiar que acabava de vislumbrar. Ela despertou confusa em um ambiente luxuoso, se questionando sobre onde estaria, enquanto observava que o local parecia o quarto de um nobre, até que ouviu uma voz perguntando se ela já estava acordada, e comentou que ela estava suando muito enquanto dormia. Enquanto observava, Aisha ficou impressionada com a aparência dele, se perguntando se o senhor sempre foi assim tão bonito. Ele, mantendo um tom calmo, ordenou que ela comesse o café da manhã, mas que se sentasse primeiro. Obediente, ela respondeu com um sim senhor, enquanto recordava que o senhor a havia encontrado enquanto ela se escondia nos dutos de ventilação, mas, se pergunta por que ele ainda não a tinha levado embora, àquela altura, ela já devia ser uma grande criminosa para a família Croas. Tentando obter respostas, ela o chamou e perguntou que lugar era aquele, mas ele a interrompeu, sugerindo que comessem primeiro antes de conversarem, chegando a dar a comida na boca dela. Após a refeição, Aisha tentou retomar o assunto dizendo que já tinha terminado de comer, mas ele, zeloso, pontuou que, já que ela havia comido, deveria limpar a boca e beber água antes de qualquer explicação. Aisha, apreensiva, questiona sobre quando ela será levada embora. Ele garante que isso não vai acontecer. Diante da confusão da menina, que pergunta por que aquilo está mudando, ele revela que a situação mudou porque ele rasgou o contrato anterior. Ela pergunta o que, e se ele fugiu com ela. Ele pede para que ela fique calma e aceite o que ele tem a entregar. Ele apresenta um documento oficial, e explica que aquele é o formulário de adoção que ela tanto queria, lembrando de que ela mesma havia dito que precisava de um guardião. Ele segura as mãos dela e pede que ela se torne sua filha, enquanto Aisha processa a informação e pergunta, ainda incrédula, se vai se tornar a filha do senhor. Ele responde que sim, e a incentiva a conferir o documento pessoalmente, já que ela havia dito que sabia ler, dizendo para ela ver por si mesma. No entanto, com hesitação, ela pergunta se é realmente correto ela ser a filha dele. Ele diz que não tinha intenção de mentir para uma criança de uma forma tão desajeitada. Em seus pensamentos, ela refletia sobre como finalmente havia conhecido um adulto que se importava com ela. Com os olhos marejados, ela expressou sua preocupação, se perguntando o que aconteceria se ele se tornasse um fugitivo por causa dela. O medo de perdê-lo era latente. Percebendo a relutância dela, ele questionou por que ela está visitando.
Ela explicou que estava agradecida por ele tê-la protegido, mas que não queria transformá-lo em um fugitivo também, mas ele disse que se o problema fosse Croas, ela poderia assinar o documento sem preocupação. Ele confessou que sabia que ela não era uma pirralha comum, mas ele é mais do que capaz de lidar com a situação, mas ela ainda demonstra hesitação. De repente, ele chama os servos com um sino dourado. Em seguida, os vassalos entraram no recinto, curvando as cabeças em um gesto de profundo respeito e perguntando se sua graça os havia chamado. A surpresa era geral entre os servos. Eles comentavam, chocados, sobre o fato de sua graça ter finalmente retirado sua máscara diante de todos após tantos anos. Enquanto Aisha observava a cena confusa, Calypso assegurava com firmeza, enquanto perguntavam quantos anos se passaram. Aisha começa a refletir sobre ele ser chamado de sua graça, e sendo uma máscara mencionada, este quarto estranhamente luxuoso, e os vassalos curvando suas cabeças. Ele então tomou a palavra para fazer um anúncio. Ele declarou que a apresentaria formalmente, e que a partir daquele dia, ela seria conhecida como uma jovem lady da família Croas, a chamando pelo nome de Aisha Croas. Ao ouvir essas palavras e ver a reação de reverência dos subordinados, a ficha finalmente caiu para a pequena, segurando um documento oficial. Ela ficou paralisada pelo choque ao perceber a real identidade do homem ao seu lado, pensando consigo mesma se aquele senhor era realmente o Duque Croas. Aisha observa surpresa, enquanto Calypso ordena que garantam que ela seja tratada com o respeito condizente com seu status, ao que os servos respondem prontamente que sim. Enquanto é carregada por ele, Aisha entra em um estado de choque. Ela percebe que o senhor era, na verdade, o Duque Croas o tempo todo. Ao notar o silêncio da menina, Calypso a questiona se há algum problema, a lembrando de que foi ela quem pediu para ser adotada, e pergunta se ela já teria mudado de ideia, mas Aisha se apressa em negar, dizendo que não é isso. Em seus pensamentos, ela admite que só percebeu após descobrir a real identidade dele, mas, olhando para trás, havia muitos sinais suspeitos. Apesar de seu status como jardineiro, ele tinha permissão para cuidar livremente de uma espiã que poderia ter sido uma ameaça ao ducado, e ninguém jamais tentou impedi-lo. Se ela tivesse pensado um pouco mais sobre isso, ela teria descoberto imediatamente, se perguntando se é muito lenta. Por mais que tivesse lutado para escapar da trama principal, ela acabou se tornando a filha adotiva do Duque Croas, assim como na história original. Ainda assim, há uma coisa que é diferente do original. Ela o abraçou e aceitou sua nova realidade, dizendo que estaria sob os cuidados dele a partir de agora, pensando que o Duque Croas diante dos seus olhos não é o mesmo vilão da novel original, mas a pessoa que a valoriza, mais do que qualquer outra pessoa nesta história. Enquanto Calypso, a apertando contra o peito em um abraço amoroso, diz que sim, e que ele aguarda ansiosamente estar sob seus cuidados também. O castelo do Duque, que permaneceu em silêncio por longos 5 anos, foi completamente virado de cabeça para baixo com a notícia da adoção de Aisha. Enquanto Calypso caminha com a pequena, uma empregada comenta que trabalha ali há 3 anos, mas que aquela era a primeira vez que via o rosto de sua graça. Outra funcionária concorda, questionando por qual motivo ele esconderia um rosto tão bonito atrás de uma máscara por todo esse tempo. Um dos servos observa que tirar a máscara é uma coisa, mas lembra que aquela criança era mentirosa que afirmava saber o paradeiro da jovem senhorita. Ele pergunta por que sua graça a adotou, e logo na linhagem direta. O pensamento que paira no ar é se talvez o desejo e a saudade que ele sente pela jovem senhorita o estejam levando a tomar uma decisão errada. A governanta mãe encerra a conversa com as outras criadas de forma ríspida, afirmando que já era o suficiente. Elas lembram de que, independentemente do motivo, ele ordenou que tratassem Aisha como uma jovem dama da casa, e que elas deveriam apenas seguir as ordens recebidas. Ela ordena que todas voltem ao trabalho, sendo prontamente atendida pelas subordinadas que a chamam pelo nome. Enquanto isso, Nox observava tudo à distância. Em seguida se dirige ao escritório de Calypso. Ao entrar após receber a permissão, ele percebe que a criança não está ali e pergunta como a criança está passando. Calypso diz que, exceto por estar um pouco exausta, ela não está ferida ou doente. No entanto, ele demonstra uma ponta de desconfiança, questionando secamente ao Nox por que ele estava perguntando aquilo. Nox pergunta se ele não teria algo que deveria lhe dizer primeiro. Calypso diz que vê que ele veio para falar sobre sua filha. Nox diz que qualquer um pensaria que ele era o pai biológico dela.
Calypse diz que não havia percebido que acolher uma pirralha de rua seria um problema tão grande. Nox diz que não era a primeira vez que um órfão entrava no ducado. Ele reconhece que Aisha é bastante astuta e que segue as ordens de sua graça muito bem, mas ressalta que é altamente suspeito que uma criança de origem desconhecida afirme saber o paradeiro da jovem senhorita. Mais importante, a jovem senhorita não estava no local indicado, e diz que não entende por que ele deposita tanta confiança naquela criança, sugerindo que tudo pode ter sido uma mentira desde o início, e que talvez, aquela criança também é uma espiã da família Pause. Calypse manda ele ter cuidado com o que diz, mas Nox insiste que precisa dizer o que é necessário ser dito. Entre a espiã que acabaram de capturar e os movimentos recentes no reino de Dotia, ele já disse várias vezes que as coisas estão estranhas. Ele argumenta que o reino de Dotia sempre cobiçou a habilidade de sua graça, e que se não fosse pela família Croas proteger o continente dos monstros, aquele reino que sonha com a unificação continental há gerações, já teria liderado seu exército em uma invasão há muito tempo. Em um apelo desesperado, ele pede que sua graça julgue a situação friamente. O duque pergunta se ele está questionando seu julgamento. Nox sugere que seria melhor enviar a menina para um orfanato patrocinado pelo ducado ou permitir que fosse adotada por nobres que desejam um filho, como ele sempre fez. Calypse declara que não, Aisha já é sua filha, revelando de forma definitiva que já assinou os papéis de adoção. Nox pede que ele pense nas inúmeras crianças que vieram para enganá-lo depois que sua família desapareceu, ressaltando que havia até bebês entre eles. Nox diz que acredita que ele não é do tipo que deixaria a simpatia nublar seu julgamento, então pergunta por quê. Por que tem que ser aquela criança? Calypse, mergulhado em seus próprios pensamentos e fixando o olhar em uma lembrança, expressa com pesar que deseja salvar aquela criança. Além disso, ele não tem mais nada, diante da confusão de Nox, que pergunta o que. Calypse explica que se dedicou tanto a proteger o lar de sua família, mas que, no fim de tudo, tudo que lhe restou foi uma medalha sem valor, e não uma família. Ele continua, dizendo que tentou esconder por causa de Nox, mas ele é apenas humano, e que estava se sentindo profundamente exausto. Nox fica confuso com a revelação, mas Calypse continua. Ele confessa de forma tocante que, para ele, aquela criança surgiu em sua vida como uma verdadeira salvação. Calypse diz que sabe bem com que ele está preocupado, mas pede que Nox tente confiar nele apenas um pouco. Relutante e apreensivo, Nox abaixa o olhar e responde que compreende. No entanto, Nox pede que sua graça lhe faça uma promessa. Caso se confirme que Aisha o está enganando e se torne uma ameaça para a família Croas, ele deverá desistir daquela criança, de forma limpa e sem qualquer hesitação. Enquanto o acordo é selado, Aisha é vista secretamente em seus aposentos, agindo de forma suspeita. Ela se levanta de sua mesa de estudos, deixando para trás papéis com escritas misteriosas, que dizia, eu conseguir me infiltrar com sucesso no Ducado Croas. E bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram deixem o seu like, e se não forem inscritos se inscreva para não perderem nenhum vídeo, e então nos vemos nos próximos vídeos.